Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 27. Méritos e confiança. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Mais 2 anos se passaram, Lich agora tinha 8 anos. Durante esse tempo, ele dominou todas as magias contidas nos livros de Nana, o que elevou seu conjunto oficial de habilidades para as magias de nível 3 mais comuns. Livros sobre níveis superiores eram extremamente caros, e Nana não tinha interesse em adquiri-los. Ela tinha seu próprio grimório, afinal. Os livros que ela comprou ao longo dos anos eram principalmente para exibição, para mostrar aos seus clientes o que ela poderia comprar. No entanto, enquanto sua habilidade em magia falsa estava estagnada, Lich usou aqueles anos para aprofundar sua compreensão da magia verdadeira. Sua compreensão de seus poderes e fundamentos havia melhorado muito. Praticando magia verdadeira todos os dias como curandeiro, ele adquiriu um controle tão apurado sobre a magia da luz e magia negra que finalmente adquiriu a habilidade necessária para se livrar permanentemente da condição congênita de Tista. O problema era que, apesar de todos os seus esforços, seu núcleo de mana não era forte o suficiente para realizar o tratamento que Lich havia planejado. Durante aqueles anos, ele usou a assimilação sempre que pôde, guiando seu núcleo de mana por múltiplos ciclos de expansão e compressão, transformando-o de verde escuro em verde brilhante. Infelizmente, ainda estava verde. As impurezas de Lich ainda não tinham alcançado seu núcleo de mana, e até que isso acontecesse, tanto sua mana quanto seu corpo não passariam por mudanças qualitativas. Ele havia chegado a um ponto crítico e não tinha ideia de como superá-lo. Sua luz também havia mudado bastante. Ela não estava mais limitada à sua forma de pedrinha e agora podia se transformar em qualquer forma, mantendo a mesma massa geral. Isso permitiu que sua luz assumisse a forma de um anel de pedra lisa, que Lich usava no dedo médio direito. Quando ela perguntou a ele por que um anel no dedo médio, Lich respondeu com um poema curto e estranho relacionado a um anel verde de poder. Era algo relacionado à sua infância, da qual ele realmente gostava. Junto com parte de seu poder, sua luz também havia recuperado uma nova função, algo que Lich chamou de soluspedia. Era outra dimensão de bolso, mas criado especificamente para livros, mapas e todos os meios de armazenar conhecimento. Todos os livros que Lich armazenava na soluspedia, ele podia consultar apenas pelo pensamento. Por exemplo, ao armazenar seu grimório, ele não precisava memorizar as palavras mágicas e os sinais de mão para os feitiços mágicos falsos que havia aprendido. Lich ainda tinha que praticar os sinais de mão e a pronúncia, mas ele só tinha que pensar no que precisava e ele se lembraria de tudo até o menor detalhe. O mesmo se aplicava a mapas, ervas e bestiários. Lich havia dado quase tudo o que ganhou como curandeiro para sua família, permitindo que eles tivessem uma vida muito mais fácil e acumulassem um dote decente para Elisa e Tista. O que quer que guardasse para si, ele usava para comprar os compêndios mais detalhados que conseguia encontrar sobre os tópicos mais úteis, como direito, etiqueta da corte e até mesmo um livro de vocabulário. Enquanto eles estivessem na soluspedia, Lich saberia tudo de cabo a rabo. O que o fazia se gabar interiormente era o fato de que ele podia comprar até mesmo aqueles itens que estavam quase caindo aos pedaços. Isso não era um problema para ele. Assim como para a dimensão de bolso, eles seriam congelados no tempo e, portanto, potencialmente durariam para sempre. Após o fim de seu 8º inverno, Lich recebeu uma ligação do Conde Lar no amuleto de comunicação de Nana. O evento pegou de surpresa, o Conde nunca o havia contatado antes. Tendo tido muitas videochamadas e entrevistas de emprego no Discord SOP na Terra, ele estava familiarizado com esse tipo de reunião. Lich curvou-se profundamente como uma saudação enquanto segurava seu punho. Caro Lich, você é sempre tão educado. Não precisa de todas as formalidades,
você está entre amigos agora. O Conde Lark tinha um comportamento amigável e convivial, fazendo-o parecer mais um tio conversando com seu sobrinho do que um lorde. Conde Lark, a que devo o prazer desta ligação? Lit olhou para Nana, que estava ao lado dele, em busca de aprovação. Ela sentiu enquanto olhava para o holograma mágico do conde. Você acumulou muitos méritos. Eu queria saber se você planeja usar alguns deles. Méritos eram algo que qualquer um que contribuísse para o bem-estar do reino receberia e poderia ser trocado por privilégios ou mercadorias. Um condenado poderia ter sua sentença encurtada servindo no exército e ganhando méritos. Um fazendeiro poderia obter mais terras de graça, um acadêmico poderia obter uma recomendação para um emprego no governo. Méritos? Lit ficou surpreso. Eu não fiz nada para ganhar tais coisas. Pelo contrário, querido Lit. Todo ano recebo centenas de cartas de elogios dos fazendeiros e suas famílias, sobre o excelente trabalho que você está realizando como curandeiro. Desde que Lit começou a dar tratamentos pela metade do preço para os fazendeiros, eles esperariam que Nana saísse da vila antes de ir ao seu escritório em casa para receber cuidados médicos. Nana sabia disso e não se importava. Eles ainda precisavam dela para emergências, e as taxas extras de atendimento domiciliar cobriam qualquer lucro que ela pudesse ter perdido. Uma carta conta para ganhar méritos? Lit perguntou, ainda confuso. Uma carta, não. Mas dezenas, centenas de cartas, todas sobre a mesma pessoa por um longo período de tempo. É claro que sim. Você tem algo em mente com o qual o reino pode ajudar? Lit ponderou por um tempo enquanto acessava o livro de leis na Soluspedia. Pedir mais terras era semelhante a suicídio. Sua família já estava sobrecarregada e não podia pagar por ajuda contratada. O reino não trocaria méritos por dinheiro, mas Lit ainda poderia obter a segunda melhor opção. Tenho méritos suficiente para isentar minha família de impostos neste ano? O Conde Lark deixou cair seu monóculo devido ao choque e ficou de boca aberta. Impostos? Sua família ainda paga impostos? Sim, somos cidadãos cumpridores da lei, Vossa Senhoria. Lit estava quase tão confuso quanto o conde, mas com uma cara de pôquer ainda melhor. Vou esfolar meu contador vivo. O conde pulou da cadeira, com o rosto vermelho de raiva. Eu disse àquele idiota incompetente para exonerar sua família desde o dia em que Lady Nereia o colocou sob sua proteção. Juro pelos deuses que vou demitir aquele homem com referências tão ruins que ele nunca mais encontrará outro empregador. Lit tentou acalmar o conde. Talvez seja o melhor. Eu preferiria ser exonerado por meus méritos, em vez de por ser um mágico em treinamento. O conde sentou-se novamente, com uma expressão perplexa no rosto. Por quê? O resultado é o mesmo, e você poderá manter seus méritos para necessidades futuras. Pode parecer apenas uma questão de semântica, mas não é, explicou Lit. Se minha família for exonerada, mais cedo ou mais tarde isso vai ser descoberto, e o que vai acontecer depois vai depender do motivo pelo qual o obtivemos. Se for por causa do meu status, aos olhos da comunidade seria um privilégio injusto. Isso poderia gerar inveja e rancor. Em uma comunidade tão unida, isso poderia ser tóxico. A ajuda e apoio dos vizinhos são de suma importância para uma fazenda, e eu não vou ficar aqui para sempre. Se formos exonerados por causa dos meus méritos, em vez disso, seria algo que a comunidade me concedeu, como um sinal de gratidão pelas minhas boas ações. Ser capaz de retribuir de alguma forma ao seu benfeitor os faria se sentir felizes e os impediria de abrigar sentimentos ruins. Durante toda a explicação, Lit chorava interiormente de alegria, parabenizando-se por ter adquirido um bom vocabulário. Finalmente posso falar como costumava falar na Terra. A incapacidade de me expressar corretamente sempre foi um fardo. Ele pensou.
A magia é de fato a forma suprema de arte. O Conde Lark assentiu em concordância. Só um mágico pode ser tão sábio apesar de ser tão jovem. Estou honestamente impressionado. Um filhote de dragão ainda é um dragão, afinal. Nana entrou na conversa. O garoto não é apenas sábio além da sua idade, mas também é abençoado pela luz. Ele é talentoso o suficiente para já ter inventado seus próprios feitiços de luz. A habilidade de Lich como curandeiro está quase no mesmo nível que eu quando tinha a idade dele, e ele até criou um feitiço cosmético para sua irmã. Ela tem a pele mais clara que já vi em toda a minha vida. Isso é só entre nós, é claro. Lich estava sorrindo e concordando, mas na verdade ele estava morrendo de medo. Nana parecia ter percebido um pouco da sua preocupação. Maravilhoso! Simplesmente maravilhoso! O conde pulou da cadeira de alegria, perdendo novamente o monóculo. Obrigado pela sua confiança, Lich. Vou manter seu segredo comigo a todo custo. Depois que a ligação terminou, Lich olhou para Nana, incapaz de expressar suas perguntas em voz alta. Ela riu provocativamente, como sempre. Não fique tão chocado, eu também sou uma maga, afinal. Quando alguns dos seus pacientes voltaram para uma segunda opinião, depois de descrever seus ferimentos para mim, eu estava fadada a descobrir a verdade. Alguns desses ferimentos supostamente estavam além da sua habilidade. Quanto à sua mãe e irmã, você exagerou, pequeno diabinho. O que quer que tenha feito, as deixou lindas demais. Eu o elogio por fazer isso lentamente ao longo do tempo, mas qualquer um que entenda uma coisa ou duas sobre magia suspeitaria de algo. O conde também notaria, uma vez que Elisa e Tista participaram do concurso Dama da Primavera. Ou você acha que ele tem bolotas em vez de olhos? É melhor jogar dessa forma. Lark é um homem honesto, o melhor nobre que já conheci. Se ele acha que tem sua confiança, ele fará o melhor para mantê-la. Você ainda é seu precioso projeto de estimação, afinal. Duvido que ele arriscaria perder tudo que investiu até agora por um assunto tão trivial. Lich não pôde fazer nada além de concordar. Mestra, a senhora não confia em ninguém, não é? Nana bufou. Eu mal confio em mim mesmo. Além disso, sou a única que sempre lutou pelos meus melhores interesses. Lich fez uma profunda reverência, com o punho fechado. Mestra, seu discípulo agradece por sua orientação e ajuda. Levarei suas palavras a sério. Nos dias seguintes, Lich não conseguia parar de se culpar por cometer erros tão estúpidos. Droga! Sempre tão cheio de mim. Preciso parar de pensar que sou sempre o mais inteligente da sala. Não posso continuar estragando os pequenos detalhes, a longo prazo, isso pode ser fatal. Ter uma mestra tão amarga e cínica é uma bênção disfarçada. Somos basicamente duas ervilhas da mesma vagem. Ela ainda não suspeita de nada, e eu tenho que continuar assim. Tê-la ao meu lado pode me ajudar a crescer como mágico e me proteger da minha própria estupidez ao mesmo tempo. Além disso, a família de Lich foi exonerada dos impostos anuais graças aos seus méritos. Como ele havia previsto, isso causou apenas alegria e felicidade nos vizinhos. Afinal, aconteceu graças a eles. Era um dia tranquilo no escritório de Nana, quando dois caçadores entraram. Cada um carregava outro caçador encharcado de sangue nos ombros. Uma besta mágica! O primeiro caçador gritou. Uma besta mágica está devastando a floresta de Traum. Por favor, você tem que salvar meus homens. Aquele monstro quase os despedaçou.